E aí pessoal, tudo certinho? Vamos aqui a mais um vídeo e na verdade esse vídeo vai ser o primeiro de alguns ou de vários que eu quero fazer aqui, falando de fundamentos de matemática bem básica, né? Então, se você tem dificuldade, por exemplo, em frações, em números decimais, em equações, então vem para cá, porque aqui a gente vai falar sobre essa parte mais elementar para você poder entender como é que tudo funciona direitinho, né? Nesse vídeo aqui a gente vai começar a falar sobre frações. E eu gostaria que vocês entendessem, né, como é que as frações funcionam. E o nosso objetivo aqui hoje é dar o pontapé inicial. Então, bora lá? Muito bem, cá estamos nós. Bom, gente, veja bem, frações, deixa eu conversar com vocês aqui. Frações é uma forma de você representar algo que não necessariamente é uma quantidade inteira. Por exemplo, se você estiver contando quantos animais que tem em uma fazenda, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, né? Você conta. Se você for contar quantas bolinhas de gude, hoje em dia ninguém mais joga bola de gude, né? Mas se você for contar quantas bolinhas de gude que você tem, você vai contar uma, duas, três, quatro, né? Se você for contar quantos contatos que você tem no seu Instagram, você conta, tem um, dois, três, quatro. São quantidades redondas, vamos dizer assim, né? Nós podemos chamar são números naturais. Né? Número natural é qualquer número que você utiliza para fazer contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso são números naturais. Agora, tem coisa que você vai querer representar e que não necessariamente é uma quantidade inteira, não é? Por exemplo, um bolo que você faz, ou que a sua mãe ou seu pai faz para você, é um inteiro aquele bolo, mas se você for pegar um pedaço daquele bolo, então ele é uma parte do inteiro. Se você compra uma pizza e você pega um pedaço dessa pizza, você está pegando um pedaço do todo. E aí, nosso interesse em matemática, como é que a gente representa isso? E é sobre isso que a gente vai falar, né? Então eu convido vocês a ficar comigo aqui para a gente poder entender isso aqui, tá vendo? Olha só. Isso aqui é o que nós poderíamos dizer que é um inteiro, né? Um inteiro. Você pode encarar isso aqui como uma pizza, né? Ou você poderia ter alguma coisa assim também, ó. Isso aqui também você poderia pensar como um inteiro, uma pizza quadrada. Ou podia ser um pedaço de bolo, ou seja lá o que for, né? Mas vamos ficar com esse redondinho aqui. Então isso aqui é o que a gente chama de inteiro. Então, como é que eu represento isso aqui? Se eu falar assim, não, eu vou pegar aqui, ó, eu vou preencher isso aqui tudinho, né? A parte que você tem aqui, a parte do todo que você vai pegar, que você vai dividir aqui, você anota aqui embaixo, em quantas partes que isso aqui está dividido. Ó, isso aqui só tem uma parte só. Então, você teria assim, né? Se você pegasse aqui, você continuaria tendo uma parte só que você pegou, não é verdade? Mas aí você poderia falar o seguinte, olha, eu tenho aqui, ó, vou pegar aqui, olha aqui, ó, tenho um inteiro, tenho dois inteiros. Cada inteiro foi repartido em uma parte, mas você pegou duas partes, né? Pegou dois inteiros, na verdade. Eu falei que foi dividido em uma parte, não é isso? Até aqui tudo bem, porque a gente poderia colocar assim, ó, como é que nós representaríamos isso aqui? Representaríamos assim, né? Desde que eu colocasse isso aqui, certo? Nós representaríamos desse jeito. Mas agora eu quero falar em pegar partes do inteiro e não o inteiro todo. Então como é que a gente vai fazer? Olha só. Vamos voltar para cá. Eu vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui ao que éramos antes.
No caso aqui, ó, se eu pegar esse inteiro aqui e fizer assim com ele, aí eu reparti esse inteiro em dois pedaços, não é? Então, o número que vai indicar em quantas partes que o inteiro foi dividido é o número que eu vou colocar aqui embaixo. Então, isso aqui, ó, o inteiro, a minha pizza, ela foi repartida em duas partes. Se eu pegar uma parte dela e colocar aqui, aí eu vou dizer que aqui eu tenho uma parte de 2. Então, o número de cima indica quantas partes que nós pegamos e o número de baixo indica em quantas partes que o inteiro foi dividido. Então, nós criamos uma forma de representar partes do todo, né? Nós representamos desse jeito. Aí, se por acaso eu fizer assim, não, eu vou repartir aqui em três partes iguais. Ah, e esse iguais que eu falei aqui no final, isso é muito importante, porque fração sempre vai representar partes iguais do todo. Você não pode pegar uma fração, quer ver? Deixa eu fazer um negócio aqui. Imagine que você fala assim, ó, eu pego esse pedaço aqui e pego esse pedaço aqui. Você vai falar que você tem dois pedaços de três. Você repartiu o seu inteiro em três partes iguais? Não, você não repartiu. É esse aqui que eu queria pagar, né? Você não repartiu o seu inteiro em três partes iguais. Se eu colocasse assim, por exemplo, ó, isso aqui não serve para representação de fração. Eu não posso dizer assim, eu reparti o meu inteiro em três partes e de três partes eu peguei duas. Eu não posso dizer que isso aqui é isso, ó. Isso não é. Não é. Por quê? Porque as partes não estão com o mesmo tamanho. Então entenda que quando a gente vai falar de fração, a gente precisa ser honesto. Então se eu falo assim, vou repartir em três partes iguais, são partes do mesmo tamanho. Olha aqui, ó, as três partes são do mesmo tamanho. E aí você fala assim, bom, aí eu vou pegar aqui uma parte dessa. Como é que eu represento essa parte que eu estou pegando aqui? Primeiro eu vou anotar quantas partes que eu dividi o inteiro. Ele foi dividido em três partes. Depois eu falo assim, quantas partes que eu peguei? Eu peguei uma parte. Então isso que você está vendo aqui é uma parte de três. Isso aqui é um terço, ok? Eu poderia falar assim, tá, mas e se eu colocar então uma outra pedaço aqui? As partes são iguais? São iguais. Só que agora aqui, ó, não é mais um terço que eu tenho. Aqui eu tenho dois terços, ok? Eu tenho dois terços aqui. E se por acaso eu pegar e colocar mais um aqui, né? Aí neste caso eu passo a ter três terços. E você pode ver que três terços ele representa um inteiro. Se você repartiu em três partes e você pegou as três partes, você está com o inteiro. Chegou a pizza lá, você repartiu a pizza em três partes. Você comeu as três partes, você comeu a pizza inteira. Ok? Então, frações, elas servem para representar isso. E é muito importante que vocês tenham isso em mente. Aqui as frações, elas representam partes iguais do todo que foi dividido. Eu poderia dividir aqui, ó, em quatro partes, por exemplo. Se eu pegasse aqui, e aí você, olha só, aqui também você já começa a ter uma noção de frações equivalentes, né? Porque se eu falar assim, olha, isso aqui eu peguei e dividi em quatro partes, então você teria que vir aqui e falar assim, ó, dividi em quatro partes o inteiro. E quantas partes você pegou? Não, eu peguei duas partes. Peguei duas partes. Aí olha só, vamos pegar aqui, ó, e vamos pegar esse inteiro aqui e vamos dividir ele em duas partes. Aí de duas partes eu vou pegar uma. Você está vendo que essas coisas aqui são iguais? Na verdade, aqui, ó, essa fração do lado de cá, você poderia falar assim, olha, eu dividi esse inteiro em duas partes, é verdade, está lá duas partes. E de duas a gente pegou uma, certo? Então, isso que você está vendo aqui em cima representa um meio, a metade do inteiro, né? Ou seja, uma parte de dois. Essa aqui representa duas partes de quatro. Se você repartir a pizza em quatro partes e comer duas partes, você comeu a metade da pizza. Se você repartir a pizza no meio e comer uma parte, você também comeu a metade da pizza. Mas isso aqui a gente vai falar em uma outra aula sobre isso aqui, ok? Bom,
Então, você está vendo aqui então a ideia de fração. Espero que você esteja entendendo. Se isso aqui está sendo útil para você, deixa o joinha aí para gente, tá bom? Ou deixa o comentário aí logo abaixo do vídeo. Mas assim, deixa eu falar mais um pouquinho com vocês aqui, tá vendo? Ó, se eu dividir aqui, por exemplo, eu dividi o inteiro em quantas partes? Em 7 partes, né? Então nós temos que arrumar isso aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui são 7 partes que você dividiu o inteiro. Então o número de baixo indica quantas partes que o inteiro foi dividido. 7. Quantas partes que a gente vai pegar? Tá bom, vamos pegar o que? Essa aqui? Ó, vamos supor que fosse assim. Se você tivesse desse jeito aqui, você estaria assim, ó. Peguei 2 partes de 7. Né? 2 partes de 7. Se você colocar mais uma parte aqui, aí você fala assim, não, agora eu peguei foi 3 partes de 7. E assim por diante. Tá bom? Então, cada parte dessa aqui é chamada de 1/7. Outra coisa que a gente vai ver, e assim, em outro vídeo aqui mais no futuro, é quando a gente fala de números mistos, né? Números mistos é quando você utiliza quando você tem mais de um inteiro. Eu só vou dar um spoilerzinho rápido aqui. Então aqui seria mais ou menos assim, você encheria isso aqui, né? Você está dividindo aqui em 7 partes, ó. E esse aqui você pega ele inteirinho. Não, inteirinho eu já peguei já, né? Esse aqui já é um inteiro. Vamos pegar isso aqui e vamos dividir. 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso aqui, ó, a fração que você utilizaria para representar o todo aqui seria assim, ó. Quantas partes que nós dividimos cada inteiro? Quando a gente vai falar assim, né? Cada inteiro. Cada inteiro foi repartido em 7 partes. E quantas partes que tem aqui no total aqui? Aí se você contar aqui tem 7 e aqui tem 8. Então, você teria assim 8 partes de 7. 8 partes, né, de um inteiro que foi repartido em 7 partes. E aí todas as vezes então que esse número de cima aqui for maior do que o de baixo, você vai estar representando uma quantidade que é mais do que uma unidade, é mais do que um inteiro, tá certo? E do mesmo jeito que você viu a gente fazendo aqui esses desenhos aqui com essa pizza aqui, o que você vai fazer na verdade não importa, né? Que o jeito que você vai fazer não importa, o importante é a ideia. Então aqui, por exemplo, a ideia você repartiu em 2 partes, então você anotaria assim, ó, eu reparti o inteiro em 2 partes iguais, esse iguais é importante. E aqui no caso, eu falo assim, eu peguei uma parte de 2, então eu anoto aqui, ó, isso aqui representa uma parte de 2. Vamos colocar assim para ficar parecido com o outro. Se por acaso eu, ao invés de repartir em 2 partes, eu repartir em 3 partes, aí essa parte aqui eu representaria ela de que jeito? Seria uma parte de 3, né? Eu teria que voltar aqui, ó. 3 é a quantidade de vezes, quantidade de partes iguais que você dividiu inteiro. E aqui em cima eu teria 1/3, é uma parte de 3, né? Se eu colocasse mais um aqui, ó, aí eu teria que arrumar esse aqui. Aqui seriam 2 partes de 3. Entendeu a noção de fração? Né? Então, fração basicamente é isso, não é um negócio assim de outro mundo. E para esse vídeo não ficar muito grande, vamos ficar só com essa noção, né, de fração. E aí no próximo vídeo, e aí você siga a gente aqui no canal. E também eu vou deixar esses vídeos todos em uma playlist. A playlist vai aparecer no final do vídeo lá, caso você tenha caído em um vídeo que está mais ou menos no meio lá. Se você quiser voltar e assistir desde o início, você vai poder fazer isso. Então, no final vai ter uma playlist com todos esses vídeos aqui, tá joia? Então é isso, eu agradeço a vocês que chegaram até aqui. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal. Caso você queira e possa, torne-se membro também, tá bom? Tudo de bom, grande abraço, tchau!